Na semana passada, na doutrina da terça-feira passada, nós falamos aqui sobre a igreja. Falamos que Jesus foi quem fundou a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós aprendemos aqui a respeito da igreja universal, invisível, o corpo de Cristo, a igreja triunfante que vai morar no céu. Ela é pura, é imaculada e ela está preparada para o arrebatamento. E conforme nós já falamos também na terça-feira passada, hoje nós vamos falar sobre o outro aspecto da igreja, que é a igreja local, a igreja local, a igreja visível. E esse assunto é muito importante. Jesus foi quem primeiro usou a palavra igreja para se referir à comunidade dos crentes fiéis. Então Jesus, lá em Mateus 16 e 18, ele falou, quando disse edificaria a minha igreja, ele estava se referindo a todos os salvos, a todos os crentes do planeta Terra. Mas em Mateus capítulo 18, versículo 17, que foi lido nesta noite, aqui na leitura oficial, Jesus disse assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, quando Jesus fala a palavra igreja duas vezes, aqui neste versículo 17, Jesus estava se referindo à igreja local, à comunidade de cristãos fiéis que se reúnem e convivem entre si em um determinado lugar, em um determinado local. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, a respeito da igreja local, e mostrar para os irmãos que, pela Bíblia Sagrada, irmãos, nós entendemos que todo cristão deve ser membro de uma igreja local. Todo cristão, todos aqueles que fazem parte da igreja invisível de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, ele também deve fazer parte da igreja local. Então, Jesus, ele fundou não somente a igreja universal e invisível, que é o seu corpo, mas também Jesus fundou as igrejas locais e visíveis, que são as comunidades de fiéis existentes nos diferentes lugares da terra. Aqui em Mossoró, por exemplo, nós temos uma só igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, e ela está distribuída, vamos dizer assim, espalhada em aproximadamente 230 endereços da nossa cidade, compreendendo a zona urbana e a zona rural, compreendendo aí os 22 setores e as 12 áreas missionárias rurais. Então, é uma só igreja local, que é a Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, mas ela está espalhada em mais de 200 endereços na nossa cidade. Esse termo igreja, nós também aprendemos na semana passada, vem de uma palavra grega, que significa uma reunião de pessoas chamadas para fora. E o próprio significado da palavra igreja, que é essa reunião de pessoas ou assembleia de pessoas, o próprio significado dela já dá uma ideia de coletividade. Não existe, irmãos, igreja de uma pessoa só, ou grupo de um. Então tem, já na própria natureza do significado da palavra, já está aí a coletividade, é um número maior de pessoas. Então é uma contradição muito grande quando alguém diz que é membro do corpo de Cristo, que é membro da noiva do Cordeiro, e não quer ser membro de uma igreja local. Diz, não, eu não faço parte de nenhuma igreja local, eu só faço parte da noiva do Cordeiro, eu só faço parte do corpo de Cristo.
porque o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é santa, é pura, vai morar no céu, e a igreja local, não tem nenhuma igreja que é boa, toda igreja é ruim, toda igreja tem defeito, e eu sou muito perfeito e não vou entrar para nenhuma igreja dessa não. Está errado, irmãos. Em primeiro lugar, porque ninguém é perfeito, até mesmo esse cidadão, essa cidadã, que diz que é membro da igreja invisível e não quer ser membro de uma igreja local. Não existe, irmãos, igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe comunidade nenhuma que seja perfeita. Todo grupo social, todo grupo de pessoas tem virtudes e defeitos, tem os seus problemas, tem as suas qualidades, tem as suas virtudes. Inclusive também a igreja local. Então não pode alguém se achar tão santo, tão perfeito, que nenhuma igreja na terra cabe ele, nenhuma igreja dá certo para ele. E às vezes quando a pessoa fica com esse tipo de pensamento, aí se ele está na Assembleia, a Assembleia de Deus é ruim, por isso, por aquilo outro. Aí vai para outra igreja, aí chega lá, essa igreja também é ruim por isso, por aquilo e por aquilo outro. E muita gente, irmãos, hoje está desviada, muita gente hoje está no mundo porque só vive vendo e procurando defeito nas igrejas, e ele nunca se enxerga, ele nunca olha no espelho para observar que ele também tem defeitos. Ele também tem defeitos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não é bíblico alguém ser desigrejado, que agora é moda. Muita gente hoje não quer compromisso nenhum com a igreja local, ninguém quer membrar em nenhuma igreja. Não, eu sou de todas. Na segunda ele é da Batista, na terça é da Presbiteriana, na quarta é da Assembleia, na quinta é da Universal, na sexta não sei de onde. E isso, irmãos, não está certo. Não está certo. Isso não promove um crescimento espiritual sadio dele e da família dele. E outros dizem, eu não vou para nenhuma. Eu sou de todas e não sou de nenhuma ao mesmo tempo. Eu sou da igreja da internet. Tem muita gente hoje que o pastor dele é o pastor da internet. É um pastor aí, coach, que faz lá aquele espetáculo, aquele show, e fala para ele, toca as emoções dele, faz ele se arrepiar, e aquela coisa toda, acha legal. Pronto, aí acha que isso isso é que é ser pastor. Tem gente até que está tomando Santa Ceia pela internet. E talvez aí já tenha até batismo em águas aí também, pela internet e tanta coisa. Eu quero saber quando o bicho pegar lá, quando o demônio pegar, eu quero saber se aquele pregador coach vai expulsar aquele demônio dele. Então, meus irmãos, não existe base bíblica para esse negócio de desigrejado. E isso é uma mentira que Satanás tem semeado e colocado no coração de muita gente para poder afastar as pessoas de Cristo, afastar as pessoas do Senhor. Ele não pode criticar Jesus, porque Jesus é perfeito, aí ele começa a criticar os irmãos, começa a criticar a igreja, começa a criticar os pastores, começa a criticar os obreiros e a todo mundo. Todo mundo está errado, só ele que está certo. E aí ele fica se excluindo, desigrejado, e como diziam os antigos, uma brasa longe do braseiro, ela se apaga. Pode tirar uma brasa e colocar longe do braseiro, que aquele fogo daquela brasa vai se apagar. Nós, irmãos, dependemos deste convívio, nós dependemos da comunhão dos santos. E essa pandemia, ela afetou muito a todos nós, porque muitos irmãos ficaram impedidos de vir à casa do Senhor por um motivo justo, de preservação da vida, da saúde, por causa da pandemia, etc. Mas isso trouxe bastante efeito colateral na vida espiritual nossa, porque é da nossa própria natureza a reunião. Igreja significa isso, reunião. Então, irmãos, pela graça de Deus, somos convidados por Jesus para fazer parte tanto da igreja triunfante que vai morar no céu, mas também, irmãos, somos convidados por Jesus
para fazer parte também da igreja militante, que é a igreja militante, a igreja local, que no nosso dia a dia cumpre a grande comissão e exala o bom perfume de Cristo. Já viu alguns dizer que fulano de tal, ele ama a humanidade, mas ele detesta o semelhante. Ele ama todo mundo, ele defende os pobres, ele defende os necessitados. É um moralismo social muito grande. Mas quando ele está lá no caminho que desce de Jerusalém para Jericó e encontra uma pessoa necessitada, aí ele passa de lado, não quer dar uma de bom samaritano. Porque é muito bom, irmãos, generalizar, abstrair das coisas, ama causas, eu amo causas e não amo a pessoa. Porque pessoa dá trabalho, pessoa pisa no nosso calo, pessoa muitas vezes nos faz tristes, muitas vezes as pessoas são ingratas, e aí amar gente, conviver com pessoas, muitas vezes isso é desgastante, e aí a gente não quer ter problema com ninguém. Tem gente até que não quer nem ter filho, que é para não ter dor de cabeça, prefere criar um gato, prefere criar um cachorro, e prefere ser pai de pet, mãe de pet, porque é melhor lutar com gente, com bicho, do que lutar com gente, porque gente dá trabalho demais. Mas Deus, irmãos, nos chamou para a gente lidar com gente. A gente deve criar, quem gosta, os pets, os animais, e cuidar bem dos animais, porque é bíblico isso, Mas, irmãos, nós não podemos substituir as pessoas por animais, não podemos deixar de amar. Então, a convivência, lutar com gente, conviver com pessoas, a gente está sujeito, às vezes, a ouvir o que não gosta, a ouvir o que não quer, às vezes estamos sujeitos a decepções, mas é assim que nós vamos crescer como pessoas. Então, irmãos, a igreja local, a igreja visível, a igreja militante, em primeiro lugar, ela é bíblica. A igreja local, como eu disse, não é uma invenção humana, ela é bíblica, e a gente vê nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas, em todo o Novo Testamento, a Bíblia falando de igreja no singular, se referindo ao conjunto de todos os crentes na terra, e a gente vê na Bíblia muitas e muitas vezes falando a palavra igrejas no plural, para se referir às igrejas de determinado lugar. 1 Coríntios 16, versículo 1, Paulo fala das igrejas da Galácia. A Galácia era uma região composta de várias cidades, onde fica hoje o sul da Turquia. Então ele fala lá, as igrejas da Galácia. Ele estava se referindo às igrejas locais, às igrejas cristãs que existiam em várias cidades daquela região. No versículo 19, 1 Coríntios 16, 19, ele diz: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então ele estava falando das igrejas da Ásia, que é uma região também ali da Turquia, a Ásia Menor, cuja capital era Éfeso, e ele também fala da igreja que está lá na casa de Áquila e Priscila. Então aquele povo que se reunia, não tinha templo ainda naquela época, mas aquele conjunto de crentes, grupo de crentes que se reunia na casa de Priscila e Áquila, era chamada de igreja. Nós aqui da congregação central somos uma igreja local, somos uma igreja. A igreja não é esse templo, não é essa construção. A igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Jesus também falou de igrejas locais lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse, João primeiramente falou em Apocalipse 1:4, quando ele disse: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. João endereçou o livro do Apocalipse às igrejas que estão na Ásia. Versículo 11, Apocalipse 1:11. O que vês, escreve-o num livro, e aí é Jesus falando para João. O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia:
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então ele estava falando aqui de igrejas locais. Então, irmãos, é só apenas 2 versículos aqui para mostrar, ilustrar que as igrejas locais, elas são bíblicas. É bíblico e é recomendado, né, que aqueles que creem vivam em comunidade. Aqueles que têm a mesma fé, aqueles que comungam da mesma fé, eles vivam em comunidade, fazendo parte da igreja e não cada um isolado para o seu canto. Agora, como podemos fazer parte de uma igreja local? Como fazer parte da igreja? Fazemos parte da igreja, irmãos, local, por meio do batismo em águas. Então vai ter aqui batismo em águas no dia 29, graças a Deus, pela vida desses 7 irmãos, 2 irmãos e 5 irmãs, né? 2 irmãos e 5 irmãs que vão se batizar. Então, ao se batizar em águas, nós passamos a fazer parte da igreja local. Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela é enxertada imediatamente no corpo de Cristo. É o que podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Quando a pessoa aceita Cristo, ela aceita Jesus, conversão é igual a fé mais arrependimento. A pessoa creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, então ela se converteu a Cristo. Automaticamente, irmãos, ato contínuo, o Espírito Santo, se a pessoa realmente se converteu de coração, automaticamente o Espírito Santo enxerta essa pessoa no corpo de Cristo. E a pessoa passa imediatamente a fazer parte da igreja invisível. Ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, mesmo que ainda não tenha sido batizado nas águas. Nem sempre isso acontece no dia que a pessoa levanta a mão. Que às vezes tem gente que no culto, no apelo, levanta a mão, mas naquela hora ali ela não fez aquilo com tanta convicção, não fez com convicção. Mas depois ela fica convicta e crê de verdade. Então, a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo de todo o coração, ela crê e se arrepende dos seus pecados, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja invisível. Mas é por meio do batismo em águas que ela passa a integrar a igreja local. Daniel, coloca aí Atos capítulo 2, versículo 41, enquanto nós saudamos aqui os ouvintes da Rádio Libertadora que nos acompanham nesta noite. Estamos no culto de doutrina na Congregação Central da Assembleia de Deus em Mossoró. Este culto também está sendo transmitido pela TV AD, canal 8 e canal 38 da TCM e também na internet. Saudamos também os nossos internautas com a paz do Senhor. Toda terça-feira, aqui na Congregação Central, tem culto de doutrina. Atos 2 e 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro pregou ali uma grande mensagem no dia de Pentecostes, aproximadamente 3.000 pessoas creram no Senhor e essas pessoas, elas foram batizadas. E após esse batismo, e foi por meio desse batismo, que elas foram acrescentadas à igreja. Elas foram inseridas na igreja de Jerusalém após esse batismo. Então, irmãos, nesse sentido, o batismo em águas é um ritual de iniciação. É uma cerimônia de passagem, de iniciação, de ingresso, não no corpo de Cristo, porque você já faz parte do corpo de Cristo desde quando se converteu, mas você passa a fazer parte da comunidade de fiéis ali daquela cidade, daquele lugar, daquele bairro onde você está morando, aquela comunidade ali que te batizou. Então, irmãos, o batismo em águas, este ritual de iniciação, de ingresso da pessoa na igreja local. O pré-requisito para alguém ser batizado é a conversão a Cristo.
o batismo não regenera ninguém. O batismo não converte ninguém. A pessoa não deve se batizar. Eu vou me batizar para ver se eu creio. Eu vou me batizar para ver se eu consigo ter certeza de salvação. Não é. O batismo não é para isso. Eu vou me batizar porque após o batismo, quando eu me levantar da água, aí os meus pecados saem, fica tudo na água, a minha natureza humana ruim, carnal e pecaminosa sai, fica tudo na água, e eu vou me levantar da água um santo. Não é assim. O batismo não transforma ninguém. O batismo não regenera ninguém, não salva ninguém, mas o batismo é para quem já é salvo. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, é a conversão a Cristo o pré-requisito para o batismo. E a conversão, ela resulta da fé e do arrependimento. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículos 36 a 37. Atos capítulo 8, versículo 36 a 37. Felipe e o eunuco da Etiópia, o etíope. Diz assim a palavra de Deus: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse-lhe Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, o primeiro pré-requisito para alguém ser batizado é a pessoa crer em Jesus Cristo de todo o seu coração e declarar publicamente esta fé. Não é crer apenas assim no imaginário, tem que crer e confessar. A Bíblia diz que se você no coração crer e com a sua boca confessar, você será salvo. Então, Filipe estava pregando para aquele homem, para o eunuco lá da Etiópia, e pregou a palavra de Deus. Aquele homem creu, e quando eles iam andando ali na carruagem, passou num lugar que tinha água, um açude, um rio, não sei o que era, mas tinha água ali. Eles, olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, não é nada impede, se você crê de todo o coração. E ali, Filipe desceu e batizou ele. Outro pré-requisito para o batismo, irmãos, além de crer, é arrependimento. Atos 2 e 38. Arrependimento e fé, irmãos, são duas coisas que andam juntas. São duas coisas que andam juntas. Se a gente puder escrever isso no modelo de uma equação matemática, a gente poderia dizer assim: conversão é igual a fé mais arrependimento. Ou fé mais arrependimento é igual a conversão. Então, fé e arrependimento, duas coisas que andam juntas. Então, Atos 2 e 38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então tem que se arrepender antes do batismo. Então o batismo é para quem já se converteu a Cristo mediante a fé e o arrependimento. Então, irmãos, de sorte que o batismo é um testemunho público da obra que o Espírito Santo já realizou no interior da pessoa. Então, o Espírito Santo já realizou esta obra no seu interior. Quando você creu e se arrependeu, o Espírito Santo já te regenerou, você já entrou no processo de santificação, você está enxertado na igreja, no corpo de Cristo, mas agora você vai nessa cerimônia, nesse ritual de iniciação, você vai publicamente, aleluia, assumir o compromisso de ser fiel a Cristo em todos os dias da sua vida. Você vai dar um testemunho público da obra que Deus já realizou no interior do seu coração. E isso, irmãos, tem que casar, tem que bater.
Você não pode se batizar se ainda não morreu para o pecado. Você não pode se batizar se ainda não tem convicção de fé. Você não pode se batizar simplesmente porque outros se batizam. Você não pode se batizar porque o pai e a mãe estão obrigando a batizar. Ninguém pode se batizar à força. Aqui tem 7 irmãos, e todos vocês estão aqui nesta noite e espero que seja de livre e espontânea vontade. Nenhum pai, nenhuma mãe deve obrigar um filho a se batizar. Deve ensinar. Deve ensinar. Eu sempre ensinei aos meus filhos, mas nunca fiquei obrigando. Você vai à força, se batizar. Então, eu ensinava. E é dever dos pais. Também não pode ser pai e mãe assim, relaxado. Não, pai não pode obrigar, mãe não pode obrigar, então nunca vou ensinar, nunca vou incentivar. Deixa com ele, você quem decide, você quem sabe. Não, ele é quem vai decidir, mas a gente vai ensinar, a gente vai incentivar. Porque às vezes acontece, irmãos, de crente com 20 anos, 25 anos na igreja, até tem cargo na igreja e não é batizado, não quer se batizar. Quando, eu não sei se foi em 2010 ou 2013, eu assumi, acho que foi nos 2 anos que eu dirigi essa igreja. Para quem não sabe, eu já dirigi esta igreja 2 vezes, em 2010 e também no ano de 2013. E aconteceu uma coisa interessante, tinha muita gente, inclusive aqui no conjunto, dos jovens, adolescentes, adolescente já quase ninguém mais era adolescente, já estava todo mundo de maior já tinha completado 18 anos, povo tudo crente, mas ninguém queria se batizar. Porque também tem uma modinha aí, irmãos, de alguns que não quer se batizar para não ter compromisso. Não quero me batizar não, que é para o pastor não pegar no meu pé. Não quero me batizar não, porque eu não quero dar satisfação à igreja. Eu não quero me batizar não, que é para eu ter direito de fazer o que quiser e não dar satisfação a ninguém. Então, irmãos, esse tipo de pensamento, isso não é de Deus. O pai e a mãe devem identificar coisas desse tipo e orientar e ensinar aos seus filhos, aos adolescentes, que não é por aí, o caminho não é esse. Então, se a pessoa crê em Jesus, se a pessoa tem convicção de fé, se a pessoa tem convicção de salvação, o que impede de ser batizado? Então é muito estranho, irmãos, é muito estranho alguém que diz que é crente, tem convicção de fé, que diz que vai morar no céu, mas não quer se batizar. E às vezes, e fica nesse negócio e passa tempos e tempos e tempos e tempos e anos, entra ano e sai ano e não se batiza de jeito nenhum. Não sei se é porque tem medo d'água. E às vezes, irmãos, a gente vê, de vez em quando ali no templo sede, a gente vê pessoas até indo de cadeira de roda. Eu já vi casos, irmãos, de pessoas idosas que fica chorando, querendo o batismo. Gente, às vezes no leito, eu quero me batizar, com aquela alegria, querendo. Eu quando aceitei a Jesus, irmãos, até de cadeira de roda, quase todo culto tem gente lá, porque quer, aquele prazer, aquela alegria de se batizar, de cumprir a ordenância do Senhor. Quando eu me converti também, eu ficava doidinho que chegasse o dia do batismo, porque eu aceitei Jesus para ser crente mesmo, irmãos, para ser crente mesmo. E queria me batizar, não queria ficar aí sem compromisso, desigrejado. O batismo é sinal da nossa identificação e união com Cristo, tanto em sua morte como em sua ressurreição. É o que está lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Então o batismo não é apenas um mergulho ou um banho na água, mas é um ritual que tem todo um simbolismo de identificação e união com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Então, quando a gente desce as águas, está simbolizando ali que está sendo enterrada a velha vida, que o velho homem morreu com Cristo, foi sepultado o velho homem com a sua vã maneira de viver. E quando a gente sobe das águas, simboliza aí a nova vida que recebemos em Cristo. Na nossa igreja, na Assembleia de Deus, nós não praticamos o chamado pedobatismo. Existe o pedobatismo e o credobatismo. Pedobatismo significa batismo de crianças. É praticado pela Igreja Católica e pela Igreja Presbiteriana, por exemplo. Então, as pessoas novinhas, as crianças,
pequenininhas são batizadas. Isso chama-se o pedobatismo. Mas nós não cremos dessa forma. Nós entendemos pela Bíblia que o correto é praticar o credobatismo. Credo vem de crer, porque crer em Cristo é um pré-requisito para se batizar. Então, não tem sentido batizar pessoas que não creem, até mesmo porque filho de crente e crentinho não é. Cada um tem que ter as suas próprias convicções. Então, nós só batizamos pessoas adultas ou adolescentes com no mínimo 12 anos de idade, com a permissão do pai ou da mãe. Então aqui nós temos aqui a ficha, inclusive tem alguns irmãos aqui de menor, né? Tem 4, né, que são menores de idade, e a ficha tem que ser assinada pelo pai ou pela mãe, dando autorização para descer as águas batismais. E a gente estabelece uma idade mínima de 12 anos para poder se batizar. Então, irmãos, outra coisa, nós também, na Assembleia de Deus, batizamos os crentes por imersão em águas. Existe o batismo por aspersão. Na Igreja Católica e na Presbiteriana, batiza por aspersão. E noutras também, que é derramar um pouquinho d'água na cabeça, aspergir, né? Mas nós, na Assembleia de Deus, como também na Igreja Batista, nós batizamos por imersão. Porque este é o modelo que a gente vê na Bíblia. A própria palavra batismo significa imersão. É você submergir o corpo da pessoa totalmente em águas. Né? O corpo da pessoa vai ficar submerso totalmente em águas. Então, praticamos e defendemos o batismo por imersão em águas, porque este é o modelo bíblico, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou em Mateus 28:19. Jesus deu essa ordenança para a igreja: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece que algumas igrejas unicistas, algumas igrejas que não creem na Trindade, diz que não é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz que é para batizar só em nome de Jesus. Aí cria confusão por causa disso. Mas a Bíblia é muito clara. Jesus disse: vocês vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que a gente fala. É isso que a gente faz. Então, meus irmãos, o batismo em águas não é uma invenção da igreja, mas é uma ordenância de Jesus, conforme já falamos aqui em Mateus 28:19 e Marcos 16:16. Jesus, ele mandou os seus discípulos irem pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo, e disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será condenado, irmãos, não é quem não for batizado, é condenado quem não crê. Quem não crê. Agora, irmãos, não, como eu disse, não tem nenhum motivo. Se a pessoa crê realmente de todo o coração, não tem nenhum motivo para a pessoa não querer se batizar, né? Então, tem que se batizar para cumprir a ordenança de Cristo. E essa ordenança tem que ser cumprida tanto pelos pastores, como também pelas ovelhas. Os pastores, eles têm que oferecer à igreja, oportunizar à igreja o batismo. E os irmãos que creram em Cristo, que não foram se batizar, têm que desejar e buscar o batismo. Então, meus irmãos, é uma bênção, o batismo em águas é uma bênção para a igreja. Fazemos parte da igreja local, da comunidade de fiéis de determinado lugar, por meio do batismo. E uma vez fazendo parte da igreja, nós não podemos deixar de se congregar na igreja. Crente, irmãos, tem que frequentar a igreja. Crente precisa estar em contato, em comunhão com os outros. Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. Eu vou ler esse versículo para a gente encerrar. Não dá para falar tudo que a gente pensava em falar hoje, porque ainda tem a profissão de fé. Diz assim, mas eu quero deixar só esse versículo para os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras.
devemos, irmãos, cuidar, devemos estimular uns aos outros, animar ou encorajar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Isso só é possível se você viver em comunidade, se você fizer parte da igreja. Se você for crente sozinho em casa, isso você não vai praticar. Versículo 25 diz: não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Eu diria, como é costume dos desigrejados. Então a Bíblia recomenda, não fique em casa, não evite a igreja, não evite se congregar com os demais irmãos. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que você vem, que o dia se aproxima. Então, o crente, irmãos, ele necessita, eu e você necessitamos de se congregar, de conviver com os irmãos na igreja. Atos 2:42 diz que os irmãos lá da igreja de Jerusalém, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, mas também na comunhão. Eles perseveraram na coinonia, na comunhão, porque isso é coisa de crente. Quantos podem dar glória a Deus? Amém?